Hoje o estudo será a respeito das 7 igrejas. Está no capítulo 2. As igrejas vai do capítulo 2 até o capítulo 3. E nós vamos, comentar cada igreja. Não se esquecendo que a igreja somos nós. Cada pessoa dessas igrejas, Deus vai dizer se está, pela atitude delas, aprovada ou reprovada. Então, muitas vezes você fala, a igreja vai ser tudo salva. Não vai, não. Apocalipse fala que de 7 igrejas, somente uma teve aprovação de Deus, que nós vamos ver logo nos próximos estudos. Você tem que entender que Deus, ele condena o pecado. Você tem que entender que Deus analisa o nosso comportamento e a nossa atitude e a nossa obra. É isso que vai dizer quem você é. É como se você fosse um objeto que vem o certificado junto. Então, o certificado tem as qualidades daquele objeto. E nós também temos para Deus essa parte que ele analisa nossas qualidades. E essas qualidades é que Deus vai dizer se você é aprovado ou reprovado. O que é um aprovado? O aprovado é aquele que vai ter a salvação. É aquele que vai morar na glória. E o reprovado é aquele que vai ficar com Satanás, lá no fogo do inferno. Então você tem que entender que você tem que reconhecer que existe Deus e existe o diabo. Existe o céu e existe o inferno. Isso está na Bíblia. Quando você fala que não acredita em diabo, ele gosta, porque daí ele tem um livre-arbítrio de tocar na tua vida e nas tuas coisas. Então você tem que ter o temor de Deus e saber que existe o mal. Vamos falar nesse estudo a igreja de Éfeso. Éfeso, quando Jesus comentou essa igreja, ele viu nessa igreja o sofrimento, a paciência e o trabalho. Então veja bem, pessoal, eles tinham um atributo de sofrimento. Às vezes estava dentro da igreja em busca até de uma resposta, porque estava sofrendo, estava buscando dentro daquela igreja. A Bíblia fala também em Apocalipse que ele tinha paciência de procurar uma forma, de procurar um meio, de buscar dentro daquela igreja, com paciência de ter as respostas. E aquilo era um trabalho ardiloso, que ele estava, buscando uma resposta. Apocalipse também fala que aquela igreja usava o nome de Jesus. O que é usar o nome de Jesus? Usar o nome de Jesus é quando você abre uma igreja ou faz um evento usando o nome da igreja e o nome de Jesus para efetivar uma venda, uma palestra, uma divulgação, que na realidade para Deus está reprovado, não tem nenhum benefício espiritual para Deus. Então isso era uma falha dessa igreja, no qual ela foi reprovada também. Jesus falou que essa igreja tinha deixado para trás o primeiro amor. O que é o primeiro amor? Você veja bem, quando você entra na igreja, que você começa a ouvir a palavra, aquelas pregação, aquelas coisas bonitas que vêm de Deus, o teu coração se conforta, fortalece, e você quer crescer na fé, você quer ouvir mais, você chegou, você está entusiasmado com aquilo. Só que, espiritualmente, você cresceu com Deus. Só que vai passando o tempo, você começa a se relaxar, você começa a se acomodar, você começa a achar que você pode usar uma outra coisa paralela. E você vai misturando religião com comportamento mundano. E com isso você sabe que Deus ele é puro e ele vai se afastando das pessoas. Foi o que aconteceu com essa palavra, com essa igreja.
Eles começaram a esquecer do primeiro amor que eles chegaram naquela igreja. E eles começaram a ficar, sabe, bem distante da presença de Deus. Então, Jesus falou que eles deveriam se levantar e voltar lá da onde caiu. Por quê? Foi uma queda, que eles caíram na fé. Eles estavam perdidos, eles estavam reprovados, eles precisavam arrepender de tudo aquilo e começar tudo de novo. Só que tinha algo mais pior, mais horrível dentro dessa igreja. Era a sinagoga de Satanás. O que eu diria para você uma sinagoga de Satanás? Sinagoga de Satanás é um lugar que quando chega ali, faz coisas que glorifica não a Deus, glorifica Satanás. Então, aquele lugar acaba sendo uma sinagoga. Uma sinagoga que está fazendo estudo que não está glorificando a Deus. Não está edificando o nome de Jesus. Não está divulgando a palavra. Hoje, se você analisar antes, qual era a pregação? A pregação era salvação, conversão, evangelho, isso que Jesus pregou. Foi isso que João Batista pregou. E hoje o que é porta aberta, é prosperidade. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com Deus? Você está edificando a Deus ou ir lá buscar dinheiro, riqueza? Eu vou lá procurar um sucesso com porta aberta? Então, vejam bem, pessoal, antigamente, outras coisas também da igreja que hoje está errado, você chegava, por exemplo, você começa a estudar, você vê que Jesus escolheu os discípulos, e os discípulos tinham cargo, era escolhido para andar com Jesus. Então, ele tinha uma missão. Hoje, em certas igrejas, pastor, ele só é o líder de administrar a igreja e o dinheiro. Mas ele quer que uma equipe de irmão louva, uma equipe de irmão prega, uma equipe de irmão ora, uma equipe de irmão faz visita. Quer dizer, e o pastor, é para quê? Ganha para quê? Então, veja bem, pessoal, estão mudando, dentro da igreja, estão mudando muitas coisas. Mais um erro que tinha nessa igreja de Éfeso. A obra de Nicolaita, condenada e que aborrece a Deus. O que é obra de Nicolaita? São aquelas pessoas que corrompem o costume. Isso é dentro da igreja. Corrompe o costume de Jesus, a maneira que Jesus explicou, a maneira que Jesus quer. E começa a pregar costume de homens. Tá? Vontade de homem, e aí acaba misturando pecado com espiritual, vida com Jesus, com as baladas da noite, grupo de irmãos com o grupo de boteco. Então, ali vai misturando, vai virando, sabe, aquele esfriamento espiritual. Então, essa igreja, na verdade, teria que arrepender. O que é arrepender? Pedir perdão a Deus. Lavar as vestes do sangue de Jesus, né? Aceitar Jesus. O que é aceitar Jesus? Aceitar, eu aceito. Não, não é só isso. Aceitar é crer na palavra, é agir de acordo com a palavra, é ser um cristão, é viver na presença de Deus, diante da luz de Jesus. Isso é ser um cristão de boas obras, né? Bom, esse foi o estudo do capítulo que fala sobre a igreja de Éfeso, está no capítulo 2, tá? E eu gostaria de falar para vocês seguirem a página, compartilha, dê o joinha, vamos mandar esse estudo para as pessoas, que possa também ser abençoado, se libertar, conhecer a verdade, e com certeza Deus vai recompensar a tua vida, tá? Então teremos a próxima aula, a igreja de Esmirna.